Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Data Luiz Eduardo. Aroyexu que de Mavilha Mavambo. Aroyexu que de Mavilha Mavambo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exu rei quem chegou vai comandando seu reinado. Laroexu, que Exu vá na frente, que Exu abra a nossa voz, abra o nosso microfone, abra os caminhos para que a nossa voz chegue a quem precisa nos escutar. Laroexu, que Exu faça com que a nossa voz se multiplique, que atinja o Brasil, que atinja o mundo, todos aqueles a quem precisam escutar o nosso programa nessa noite. Hoje nós vamos falar de um tema, minha gente, muito interessante, muito importante e que acontece com muita gente, que é o seguinte: eu faço tudo o que mandam, mas as coisas só pioram. Quanta gente eu já ouvi falar isso? Olha, eu vou em tanto lugar, faço tanta coisa, faço tudo que falam para eu fazer, que tem que fazer, e as coisas só pioram. Então, se isso acontece com você, ou se você conhece alguém com quem já tenha acontecido isso, conhece algum caso desse tipo, liga aqui para a rádio, 21768282, 21768282, o Eduardo vai conversar com você, ou então manda aqui pela live na página da Casa do Caboclo Birajara o seu comentário, que depois a gente conversa. Então eu queria começar o programa dando uma boa noite para você que já está acostumado, a casa é sua, está acostumado já com o nosso programa, vem sempre, comparece sempre, e para você que está vindo pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Aqui a gente tira dúvidas, acompanhe a gente até o final do programa. Boa noite para todo mundo. Eduardo também vai dar o seu boa noite. Boa noite, meus irmãos, um ótimo programa, hein? Que assim seja. E agora o Eduardo aparecendo aqui na nossa live também, né? Então vamos lá, o que vai acontecer hoje no nosso programa, minha gente? Nós vamos apresentar, nós vamos falar sobre esse tema, né? Eu faço tudo o que mandam, mas as coisas só pioram. No final do nosso programa, nós vamos fazer uma oração, uma prece, justamente para você, com quem acontece esse tipo de problema. Ou seja, que tem algum problema espiritual oculto, por exemplo, e que não foi resolvido, não foi identificado. Vamos fazer uma prece, conversar com os nossos orixás, para ajudar a aparecer aonde está a causa daquele problema, né? Para ver se resolve, ver se onde você se trata espiritualmente, aparece a causa daquele problema. Eu quero dar um recado sobre o curso de tarô cabalístico. A nossa turma vai começar agora, gente, domingo. Ainda temos algumas pouquinhas vagas. Se você tem interesse em fazer o curso, liga aqui para a rádio 21768282, que o Eduardo atende e lhe dá as informações todas, ou então conversa comigo no meu WhatsApp, que é 21, Rio de Janeiro, 98570-3566, 98570-3566. São 4 dias de aula, domingo, terça, quarta e domingo. Ou seja, em 4 dias nós abrangemos toda a matéria e você vai sair desse curso aprendendo a jogar o tarô para você, para outras pessoas. Vai aprender 2 tipos de jogos. Um jogo que dá o panorama geral, o panorama completo de tudo o que de toda a situação da vida daquele consulente, e um outro tipo de jogo que responde sim, não, que dá respostas muito objetivas sobre qualquer tipo de questionamento. Então liga aqui para a rádio 21768282, 21768282, ou no meu WhatsApp 98570-3566. Eu quero convidar você que tem o seu negócio próprio, por exemplo, a ser parceiro do nosso programa, né? Vamos fazer a nossa mensagem chegar a mais pessoas, a nossa mensagem ter mais força para atingir quem precisa nos escutar. Então você que tem o seu negócio, anuncie aqui com a gente, vem ser nosso parceiro no nosso programa Umbanda Centelha Divina, que a audiência cresce a cada dia, vai ser bom para todo mundo. Podem me seguir nas minhas redes sociais, WhatsApp eu já falei o número, Facebook, Instagram, agora também no Twitter, e os nossos programas você pode encontrar sempre, todos eles, lá na página do Caboclo Birajara, Casa do Caboclo Birajara, lá no Facebook. Nós temos as lives de todos os programas. E também, se você quiser escutar só o áudio,
através de podcast, no Spotify, você consegue escutar todos os programas. É só botar lá, Umbanda, a Centelha Divina, e você vai escutar tudo, pode escutar no metrô, no ônibus, no trem, indo dormir, na hora de tomar banho, bota para tocar lá no seu radinho, no seu celular, né? E você vai estar por dentro de tudo. Eu quero aproveitar e pedir para você compartilhe o nosso programa, aí quem está seguindo pela live, comunica aí quem não está seguindo pela live, mas está pela rádio, comunica aí, liga para os seus vizinhos, para os seus parentes, vamos levar esse assunto a todo mundo que precisa nos escutar. E no final do programa, antes da nossa prece, nós vamos fazer o sorteio disso aqui, ó, é uma almofada com todos os orixás, né? Para você botar a sua cabeça, sonhar com o seu orixá, fazer as suas orações, enfim, para ter aquele descanso merecido. Então, minha gente, recados dados. O nosso tema de hoje é muito abrangente, é um tema bastante sério, isso de a gente fazer um monte de coisa e nada dá certo, as coisas só piorarem. Então nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já eu volto, já falando desse tema. Aguarda! Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736, 2561-9736, WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina. Contata Luiz Eduardo. Por que acabou? Gente, no nosso último programa, na última quinta-feira, nós fizemos 2 entrevistas aqui no programa. Uma por telefone com o deputado federal Marcelo Calero e outra com a doutora Bárbara, aquela que eu sempre cito aqui no nosso programa, sempre mando um abraço, e que deu um show aqui no programa. Depois teve várias pessoas pediram informações, então eu recomendo, super recomendo a doutora Bárbara. Quem tiver alguma dúvida jurídica sobre questão de terreiro, sobre questão de intolerância, que foi o tema da semana passada, pode mandar para mim pelo WhatsApp aí a sua questão, que nós encaminhamos para a doutora Bárbara, para ela responder também. E quem quiser ajuda para legalizar o seu terreiro, que nesse período de intolerância é hiper importante, também pode mandar lá. Doutora Bárbara, um grande beijo, um grande abraço também. A Solange, já vendo aqui nos comentários, a Solange Souza está falando assim, ó: eu amei o curso de tarô, recomendo. Ela fez o curso de tarô na primeira turma e foi uma das alunas aí que, ao terminar o curso, já saíram jogando por aí. Então, ela está aqui recomendando o curso e a minha recomendação fica para você também. Tem interesse em fazer o curso? Entra aqui em contato com a rádio 21768282 ou pelo meu WhatsApp 985703566. Muito bem, chegamos ao ponto. Vamos iniciar a nossa conversa. Faço tudo o que mandam, mas as coisas só pioram. Por quê? O que está acontecendo? Por que as coisas estão só piorando, apesar de eu fazer tanta coisa? Em primeiro lugar, eu quero partir, minha gente, do ponto óbvio. Quem é que está recomendando para você? É uma pessoa, são 2 pessoas, são 3 pessoas? Você faz qualquer coisa que te recomendam? A pessoa que recomenda para você, ela é capacitada para isso? Porque pode acontecer também, né? Pode acontecer da gente buscar auxílio através de pessoas, por exemplo, ou através até da internet. Tem gente que busca auxílio através da internet.
e faz aquilo que é recomendado ali, e às vezes aquela pessoa não tem aquele conhecimento. Pode acontecer, infelizmente, tem muitos aventureiros por aí, né? Enfim, isso pode ser uma razão. Então é importante a gente saber quem é que está recomendando que se faça aquele trabalho, quem é que está se recomendando que faça aquilo. Aí sim, tendo certeza de que aquela pessoa realmente tem competência para aquilo, aí a gente pode questionar se a coisa não deu certo, né? Mas a primeira coisa é essa, o porquê. Aliás, quem que está recomendando para você? E essa é uma questão muito difícil da gente saber escolher. Eu vou dar algumas dicas aqui para você ter uma noção de como escolher ou de como saber se aquela pessoa que está recomendando que você faça o trabalho, aquele trabalho que você já fez várias vezes, se ela está gabaritada ou não. É claro que saber exatamente é muito difícil, mas existem táticas, digamos assim, que facilitam para diminuir esse tipo de problema. A gente, quando vai buscar auxílio espiritual, a gente tem que agir como a gente vai quando a gente tem uma doença e vai ao médico. Quando você vai ao médico, por exemplo, você procura, antes de ir ao médico, normalmente, se não for questão de plano de saúde, né, você procura ter indicações daquele médico. Então você procura pessoas que já tenham se consultado com aquele médico, que já tenham feito algum tratamento com aquele médico, ou seja, você procura referências. Porque você, afinal de contas, quer cuidar da sua saúde. E a saúde é uma coisa importante. A saúde espiritual é a mesma coisa. Então, quando você for procurar algum auxílio espiritual, procure ter alguma referência. Converse com alguém que já tenha se consultado com aquele médico espiritual, ou que já tenha feito o tratamento com aquele médico espiritual. Se for possível, procura conhecer um pouquinho a índole daquele orientador espiritual, né, para ver se é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que não é trapaceira, por exemplo, porque, infelizmente, pessoas boas e pessoas mais intencionadas existem em qualquer lugar. Pessoas capacitadas e pessoas não capacitadas existem em qualquer lugar. Então a gente tem que ter um certo cuidado. A gente vai cuidar da nossa parte espiritual, da nossa saúde espiritual. E para cuidar da nossa saúde espiritual, a gente tem que confiar em alguém em quem a gente vai pedir socorro. E para confiar, é importante que a gente tenha alguma referência. É claro que isso não garante que aquilo vai dar certo. É claro que isso não garante que para aquele caso, aquela pessoa, por mais referências que tenha, vai estar capacitada. Às vezes é uma coisa diferente que aquela pessoa está acostumada a lidar, mas pelo menos diminui bastante a chance de o que ela estiver recomendando não dar certo. Esse é o primeiro ponto, é o ponto óbvio, é o ponto de partida. Ou seja, quem é? Quem é que está recomendando para você fazer tantas coisas que você tem feito e não tem dado certo? As coisas só estão piorando. Este é o primeiro ponto, é o mais óbvio, eu diria, mas muitas vezes a gente se esquece disso, de buscar saber quem é a pessoa que está recomendando para a gente. Além disso, existe uma outra coisa que você precisa saber. Quando você começa um tratamento espiritual, vamos dizer que você encontrou realmente um bom médico espiritual, ou seja, um bom orientador espiritual, alguém que você já tem referências, que você já teve indicações e que realmente você viu ou você espera que ele consiga solucionar o seu problema. E aí você começa o seu tratamento espiritual com ele. Quando a gente começa um tratamento espiritual, é importante que a gente vá até o fim. Por quê? Porque às vezes, aquele tratamento demora um pouquinho para surtir o efeito e a gente, por pressa, acaba procurando um outro orientador espiritual no meio do caminho e ele começa tudo de novo. Não é por maldade, é porque tem que começar de novo, tem que verificar tudo de novo. Ou ele entra com algum outro tipo de tratamento espiritual que vai atrapalhar aquilo que começou a ser feito. Então, se você tem um bom orientador espiritual, faça o que ele receitar. E faça até o fim. Não é assim que você faria com um médico também? Ou seja, indo ao médico para cuidar da saúde, o que ele falar, você tem que fazer. Às vezes, o tratamento demora, o tratamento físico para a saúde, demora para surtir o efeito. O remédio tem que impregnar, o remédio tem que começar a dar resultado. Então, às vezes, na parte espiritual, é a mesma coisa. A gente não pode ter pressa. Em outras palavras, uma vez tendo encontrado alguém que você julgue capacitado para aquilo, para cuidar de você, confie. Esta é a palavra.
confie, faça tudo o que ele lhe orientar, siga o tratamento até o fim, até o momento em que ele falar, olha, está liberado, acabou o seu tratamento espiritual. Aí sim você verifica, olha, deu certo, não deu certo, melhorou um pouquinho, falta melhorar outras coisas. E é claro que eu estou falando de melhorar aquilo que pode ser causado por problema espiritual. Tem coisa que não é causada por problema espiritual, e aí, para melhorar, às vezes tem que ter outras ações. Sua mesmo, por exemplo. Enfim, existem várias circunstâncias. Então, uma vez tendo definido a pessoa que vai te ajudar, siga até o fim. Mas mesmo assim, existem 3 coisas. Olha só, estou falando 3 coisas que você deve saber que podem atrapalhar, mesmo a pessoa sendo capacitada, mesmo ela verificando a sua situação, mesmo ela sabendo lidar com aquele problema, existem 3 coisas que podem interferir no resultado e você não conseguir que as coisas melhorem da forma como você queria. Quer saber quais são? A primeira delas é aquela palavrinha que infelizmente existe e que a gente não tem o que fazer, que se chama karma. Existem situações que nós temos que passar por dívidas que a gente adquiriu em outras existências, em outras encarnações, coisas erradas que a gente fez e que agora a gente tem que passar por aquilo. Não vai ser um pai de terreiro que vai resolver, não vai ser um caboclo que vai resolver, não vai ser um preto velho, não vai ser um Exu, porque isso, a dívida kármica, a lei do karma é uma lei divina. É uma coisa superior. E aí não tem jeito. A gente tem que passar por aquilo. O que a vida espiritual, o que o equilíbrio espiritual, o que o auxílio espiritual pode fazer por nós neste momento é dar o conforto, dar o encorajamento, às vezes intuição sobre como passar melhor por aquela situação. Mas tem coisas que não tem como resolver. Eu já citei aqui uma vez num outro programa, e eu gosto muito dessa frase. Uma vez conversando com um amigo meu que é pai de santo de Candomblé, ele falou para mim, olha, tem gente que tem um monte de problemas. A gente vai ali, acende uma vela e resolve tudo. Tem gente que tem um problema que não é tão grande assim, mas a gente faz ebó, leva na praia, leva na cachoeira, faz isso, faz aquilo, descarrega e tal, e não move nada, não melhora nada. Isso foi um desabafo desse meu amigo comigo. E por que isso acontece? Porque provavelmente aquela situação ali era uma situação kármica. É uma situação que a pessoa tem que passar por aquilo e não tem o que fazer. Então, este é o primeiro caso em que há algo que não tenha o que fazer, que pode atrapalhar, que as coisas vão continuar piorando e não tem jeito. Você é que tem que passar por aquela situação. Existe uma segunda coisa, uma segunda circunstância que pode atrapalhar ou fazer com que o trabalho demore um pouco, né, para você perceber, que é justamente o tempo. O trabalho espiritual é diferente nesse caso do trabalho lá do médico, né? O médico, às vezes ele dá o remédio, demora 15 dias para impregnar, demora 15 dias para começar a fazer efeito, daqui a pouco começa a fazer. Às vezes o trabalho espiritual demora um pouquinho mais. Eu cheguei a comentar isso agora há pouco. E aí nesta demora, às vezes a gente perde a paciência e a gente sai procurando outras soluções e que podem atrapalhar ainda mais a nossa situação. Então começou o tratamento, tenha calma. Se é uma pessoa de confiança que está cuidando de você, tenha calma, faça o que ela falar, o que ela orientar. E ela mesma, você pode perguntar para ela, olha, demora muito tempo para isso surtir efeito? Você pode perguntar, sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa capacitada, ela pode falar, olha, esse tipo de trabalho normalmente demora mais ou menos tanto tempo, 7 dias, 21 dias, 1 mês, enfim, ela pode lhe orientar sobre isso também, tá bom? Agora a terceira coisa eu acho muito importante, que é você saber como que o trabalho espiritual funciona. Não é a mesma coisa que você ir no armazém, pedir 1 litro de leite ou do supermercado e tirar da prateleira. Não é assim. Eu vou explicar para você como que o trabalho espiritual funciona para você entender as dificuldades, para você entender, às vezes, o que pode estar atrapalhando e fazendo com que as coisas demorem para surtir efeito ou que você não consiga o êxito que você queria. Lá no médico, quando você vai cuidar da sua saúde, normalmente, o que é que o médico faz? A primeira coisa, ele receita lá uma bateria de exames, né? E nessa bateria de exames, aparece normalmente já tudo que você tem. Olha, você tem uma descompensação aqui no seu hemograma, você tem um problema pulmonar, você tem um problema renal, você tem isso, você tem aquilo. Ou seja, o médico, em uma única consulta, pela bateria de exames que ele recomenda, ele consegue ter uma visão ampla, uma visão geral sobre o problema que você tem.
Agora, em termos espirituais, não é assim. Em termos espirituais, eu comparo muito a situação, o problema espiritual de alguém com, isso não sou só eu não, outros pais de santo para solucionar o seu problema espiritual, ou para fazer o diagnóstico do seu problema espiritual, não é tão simples assim, não existem esses exames. Então, às vezes em uma consulta, em uma conversa, o que se consegue ver a princípio são as folhas de fora, ou seja, são os problemas mais externos, os problemas mais superficiais. Depois que se faz um determinado trabalho e que se tira aquelas folhas de fora, vê a camada mais interna. Depois se retira as internas, vai vendo as outras até chegar no miolo. Cada camada daquela ali é um tipo de problema que a pessoa de repente pode ter. Então a gente não pode falar para quem vai nos procurar pedindo auxílio, o seu problema espiritual que é visível, o seu problema espiritual que nós podemos tratar é este aqui que nós estamos vendo. Depois que resolvermos esse problema, vamos ver se tem mais algum. Ou seja, se aquilo já compõe o repolho inteiro, ou se existem mais folhas internas ali que têm que ser resolvidas também. Então, o tratamento espiritual é um tratamento que às vezes demora. Quantas camadas de problemas aquela pessoa pode ter? Quantas camadas você pode ter? E aí você resolvido. Pode ser causado por obsessão, pode ser causado por praga, alguém jogou praga em você, uma mentalização grande, pode ser causado também. Então isso tem que ser visto. Mas também, e é até mais difícil de identificar e às vezes um pouquinho mais demorado de resolver, quando o problema é causado pela própria pessoa. Como assim causado pela própria pessoa? Como que eu vou causar um problema para mim? É simples. Quando faz coisa errada, por exemplo, coisa que não deveria fazer, ou que começa ou que faz coisas até certas, mas no momento errado, ou para o orixá errado, enfim, quando tem a sua participação naquele problema. Às vezes esse tipo de folha de repolho fica mais lá dentro, é mais difícil de resolver. E existem várias coisas que é muito comum, minha gente, é muito comum. Eu já vi lá no terreiro inúmeras vezes pessoas que fizeram isso que eu vou falar e que acarretaram para si problemas enormes. E que aí, a partir dali, as coisas começaram a piorar e não adianta simplesmente mexer com alguma coisa, tem que ir a fundo, tem que retirar isso, retirar aquilo, enfim, coisas que parecem simples até, mas que quando você vai ver o resultado do que aquilo causou para si espiritualmente, são resultados terríveis. Resultados terríveis. Isso aí, eu chamo isso, quando a pessoa faz coisas assim, né? Normalmente as pessoas fazem essas coisas porque alguém orientou. Ah, faz isso que vai ser bom, faz aquilo. Então até o tema desse programa, que é eu faço tudo que me mandam e as coisas só pioram, tem muito a ver com essa situação. De você atender ou fazer coisas que você ouviu falar que era boa, ou fazer coisas que alguém falou, faz assim, faz isso que vai ser bom para você. Sabe o que eu chamo isso? Eu chamo de rádio tamanco. Rádio tamanco espiritual. O que é rádio tamanco? Rádio tamanco, rádio é aquilo que entra pelo nosso ouvido, né? O som que vem pelo nosso ouvido. Rádio tamanco é aquilo que você escuta, pensando que vai fazer bem, mas leva uma tamancada na orelha, porque os resultados daquilo lhe trazem uma grande dor de cabeça. É a rádio tamanco espiritual. E a gente tem que evitar a rádio tamanco espiritual. A gente tem que evitar aquela situação de, porque fulano falou que é bom, eu vou fazer para mim. Porque isso, se você faz isso, você pode estar trazendo para si próprio problemas muito sérios. Problemas de difícil solução e às vezes por coisas banais, por coisas simples. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Hoje em dia, por exemplo, com essa difusão de mídia, né, com essa difusão de internet, é muito fácil você ter conselhos sobre o que você vai fazer. Entra na internet, você tem lista de discussão, você tem o próprio WhatsApp também, né? Você tem grupos de discussão, você tem o pai Google, né? Que muita gente, quando tem algum problema, vai lá e fala assim, eu tenho esse problema, o que tem que fazer? Nessas listas de discussão, nos grupos de internet, o que não falta é expert. É gente que vai falar para você, faz isso, faz aquilo, que é bom, que vai dar certo, que vai lhe ajudar. Essa pessoa não conhece a sua vida espiritual. Essa pessoa não conhece as suas energias. Essa pessoa não conhece, não cuida de você espiritualmente. Então ela não tem capacidade para lhe orientar sobre o que fazer. E aí muitas vezes as pessoas se iludem com aquilo e fazem o que falaram lá no grupo da internet, fazem aquilo que leram no Google, que era bom fazer, no pai Google, e aí as coisas aumentam, os problemas aumentam. Ao invés de você estar se ajudando, você está se prejudicando.
Uma outra coisa também, que às vezes, por incrível que pareça, uma coisa boba, mas que traz grande problema. Vocês já viram lá no Facebook, ou em alguns sites da internet, aquele teste assim, ó, faça o teste aqui para você saber quem é o seu orixá. E aí você faz aquele teste ali, e aí sai um Inhansã, Oxum, algum. Se você está fazendo aquilo só por curiosidade, porque achou engraçadinho, não tem problema nenhum. Agora, se você faz aquilo e acredita que aquilo é real, você começa a criar vínculos mentais com aquele orixá, acreditando que aquele orixá é o seu orixá, você pode ter consequências para você, porque pode não ser aquele orixá o seu. E aí você vai estar alimentando um vínculo vibratório, e isso se você não resolver fazer algum agrado para aquele orixá, né, que não é o seu. Que é pior ainda, porque aí vai mexer muito mais com as suas energias e vai fechar ali as coisas que estavam andando, vai piorar a sua situação. Então essa história de teste pelo Facebook, para saber quem é o orixá. Ou então já bota aqui, ó, no site tal, a sua data de nascimento, o seu nome completo, que vai aparecer aqui quem é o seu orixá e o que você tem que fazer. Não façam, a não ser que seja só por curiosidade. Por curiosidade não tem problema nenhum, mas não acreditem. Para saber quem é o seu orixá realmente, é com alguém responsável. E cada terreiro tem o seu método, não é essa a questão. Cada terreiro tem o seu método, e aí sim, aonde você está buscando orientação, é que vai falar o que você deve fazer para aquele orixá ou para se cuidar ali. Outra coisa que a gente vê muito na internet, né, são aqueles palpites de, o seu guia é o guia tal, então ele se veste assim, ele trabalha assim, ele bebe isso, ele faz aquilo. E aí você, por exemplo, se for médium, se estiver trabalhando em um terreiro, você, pelo animismo, você começa a acreditar naquilo e começa a animizar. E aí você força o seu guia, força entre aspas, a fazer o que ele não é, você assim, ou agir como ele não age. E aí assim, você vai estar dificultando a sua sintonia com ele. O que ele poderia lhe ajudar vai ficar um pouco mais difícil, porque o link, a ligação vibratória vai estar dificultada. Você mesmo está diminuindo a sua capacidade de se ligar com o seu guia, com o seu caboclo, com o seu preto velho, com o seu Exu. Com o Exu isso é muito comum por aí. Então se você quer ler alguma coisa sobre isso na internet, leia, mas não assimile. É o seu guia quem vai trabalhar aos pouquinhos e vai dizer para você como que é, como que ele age, o que ele bebe, o que ele faz. Uma outra coisa também que é muito comum, banhos e simpatias. Então, qualquer pessoa, e aí não é só a internet não, né? Você está com um problema, você vai falar com um vizinho, e o vizinho fala assim, olha, toma esse banho vai ser bom para você. Quanta gente eu já vi chegar no terreiro com problemas causados por banhos errados, por simpatia, aquela simpatiazinha que aparentemente não tem problema nenhum, aquela simpatiazinha que aparentemente é inofensiva. É só pegar isso aqui, juntar com isso e vou fazer uma simpatia para tudo melhorar, e aí tudo piora. Por quê? Porque está mexendo com energia. Apesar de ser coisa simples, aquilo lá tem a sua mentalização, tem a sua vontade que dê certo, ou seja, você está colocando ali uma força mental. Então aquilo tem sim algum poder. E se for errado, vai prejudicar você. Não faça a simpatia que qualquer um mandar. Aquela que você escuta no programa de rádio, por exemplo, que é como uma receita de bolo, né? Tal problema, faz isso. O problema agora é outro, faz aquilo. Para um terceiro problema, faz aquilo outro. Não faça. Busque a orientação no seu orientador espiritual. É ele quem conhece os trabalhos que já foram feitos por você, é ele quem está cuidando de você, é ele quem tem que responder se a coisa que ele fizer não der certo. Agora, aquela pessoa que receitou a simpatia lá no programa de rádio, aquela pessoa que receitou tal banho para você, quando a coisa der errado, você vai cobrar dela? É ela quem vai resolver o seu problema? Não. Então vai direto na fonte daquele que pode lhe dar a melhor solução e que também, se não der certo, é ele que você vai ter que cobrar. Você vai ter alguém para exigir, para cobrar alguma resposta do porquê que não deu certo. E essa pessoa que está cuidando de você, ela vai lhe orientar, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, vamos ver a próxima casca do repolho. Enfim, ela vai pesquisar o porquê que aquilo não deu certo. Há uma outra coisa também, e isso aqui eu acho que é um dos maiores problemas, assim, em termos de quantidade, que eu já vi chegar no terreiro, de pessoas que fazem coisas porque outros mandam. Assim como tem as pessoas que mandam fazer simpatia, que mandam fazer banho, falam assim, olha, seus caminhos estão fechados, faz o seguinte, faz tal agrado, oferece tal coisa para Maria Padilha, lá na Encruzilhada,
ou então bota uma rosa ali em tal lugar para Maria Padilha, ou para o Zé Pilintra, pede para abrir seus caminhos, que vai abrir seus caminhos. É muito comum. Se você já fez isso, preste atenção no que eu vou falar. Então as pessoas recomendam esses trabalhos para abrir caminho, para ter prosperidade. Isso quando não recomendam fazer amarração para resolver um problema emocional, um problema sentimental, né? Mas vamos pelo lado do agrado. Agrade Maria Padilha. Às vezes até agrade Oxum, né? Para dar prosperidade. Muito isso aí a gente ouve acontecer. Só que o seu Exu, a sua pombagira, será que é Maria Padilha? E aí você faz aquilo que lhe sugeriram e que para outra pessoa pode ter dado certo. Porque a outra pessoa pode ter a Maria Padilha cuidando dela. E aí fez alguma coisa lá, criou uma sintonia vibratória. Mas e a sua? Você tem certeza que a sua é Maria Padilha? Como é que você vai dar um agrado para Maria Padilha, vai fazer uma obrigação, um trabalho para Maria Padilha, se ela não for sua pombagira? O que vai acontecer? Você vai estar criando um vínculo energético com uma pombagira que não é a sua. Por mais que suas intenções sejam boas, de querer ajuda e etc. Você vai estar, por mais até que Maria Padilha queira lhe ajudar. Mas só que ela não é a sua pombagira, não é aquela que tem maior capacidade de atuar sobre você, porque a que tem maior capacidade de lhe ajudar é a sua. E aí você dá o agrado para ela. O que vai acontecer? Você vai criar um vínculo com a Maria Padilha, que não é a sua pombagira, e só por isso já traz problema. Porque vai criar vínculo com algo que não é natural seu. E o segundo problema, vai inquisilar a sua pombagira. Porque como é que você faz algo, cuida de alguém, faz um trabalho para Maria Padilha, e a sua pombagira, por exemplo, é Maria Mulambo? Por que não cuida dela? Vai ter problemas com a sua pombagira. Então não faça trabalhos que os outros recomendaram, de oferecer coisas, enfim, para qualquer guia, para qualquer, até orixá, se você não tiver certeza que é o seu, e se não tiver com a orientação do seu pai de terreiro, do seu orientador espiritual para fazer aquilo. Porque você vai estar criando problemas, às vezes, seríssimos para você e de difícil solução. Aliás, sobre isso de quem é sua pombagira ou quem é o seu orixá, acontece também uma outra coisa, né? A pessoa fala assim, eu sou filho de Ogum. Fala para um vizinho, para um amigo. Aí o amigo olha para ele e fala assim, você, filho de Ogum? Você não tem nada de Ogum. A pessoa não fez jogo, a pessoa não tem responsabilidade espiritual nenhuma com aquela outra pessoa, simplesmente deu palpite. Porque palpiteiro é o que não falta. E aí o que vai acontecer? De repente, o médium, aquela pessoa começa a pensar, né? Será que realmente eu não sou filho de Ogum? Será que eu sou filho de Xangô? Eu sempre gostei tanto de Xangô. E aí a pessoa realmente é filha de Ogum, mas começa a criar minhocas na cabeça de que não é filha de Ogum. Pronto, tá aí um problema, mais uma casquinha, mais uma folhinha do repolho para ser resolvida. Porque vai ter problemas espirituais, vai começar a se ligar mentalmente a uma vibração que não é a sua própria, que não é a sua natural. Vai começar a cultuar, mesmo que seja no sentimento, na mente, vai começar a cultuar um orixá que não é o seu, vai ficar com dúvidas. Eu já vi gente se dar muito mal por causa disso. Estava no terreiro direitinho, o orixá de fulano é tal. E aí, porque algum vizinho falou, você, filho de tal orixá, você não tem nada desse orixá, não sei o quê. E a pessoa começa a ficar com dúvida, sai do terreiro. E as coisas começam a piorar. Por quê? Não é que o orixá esteja cobrando, mas só que faltou o vínculo correto para aquela pessoa. Ela desfez o vínculo vibratório, o vínculo espiritual de quem poderia ajudar ela, que é o orixá correto dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses conselhos que a gente recebe. E, aliás, até sobre esses conselhos sobre rituais. Da mesma forma que as pessoas contestam o orixá, né? Isso é o que mais tem, também contestam o ritual dos terreiros, né? E no seu terreiro faz isso, no seu terreiro faz aquilo. A pessoa, às vezes, não conhece o ritual a fundo daquele terreiro e fica julgando, falando que aquilo está errado, que aquilo não pode ser, e isso é marmotagem, seu pai de santo está inventando coisa. E aí a pessoa acredita. E também acaba criando minhocas na cabeça que vão dificultar o trabalho espiritual dela. Vão dificultar a sintonia vibratória dela, porque ela já vai ficar com o pé atrás em relação ao que está fazendo ali no terreiro. E aí a coisa complica. Eu já vi também gente se dar muito mal por causa disso. Acaba se desequilibrando a si próprio, as suas próprias energias por causa disso. Tem que confiar naquele a quem você escolheu para cuidar de você. Quer ver uma outra coisa também que é muito comum? E que também é responsável por algumas folhinhas desse repolho lá, a conversa, né? Então, às vezes, o Exu do amigo do amigo do amigo, do seu amigo, ele fala assim, olha,
eu quero falar, isso na casa dele lá, na casa do amigo. Ele baixou lá e fala, eu quero falar com aquele fulano ali que é seu amigo, traz ele aqui. E aí você fica com receio e vai lá falar com aquele Exu. E aí o Exu começa a dar um monte de conselho, fala, faz isso, faz aquilo, bota aquele trabalho, tudo de uma forma muito irresponsável, porque não é ele quem cuida de você. Nenhum guia faz isso. Os guias não costumam ficar chamando as pessoas para virem conversar com ele. Isso, além de ferir o livre-arbítrio, que é uma lei divina, porque a pessoa não queria ir, o guia ficou convocando. Além de ferir o livre-arbítrio, isso também é falta de ética. Ficar convocando as pessoas para vir falar comigo. Isso não é certo. Nenhum guia faz isso. E aí a pessoa fica com medo, vai lá. Aí vai conversar com o Exu, vai conversar com a Maria Padilha, vai conversar com a cigana da amiga, né? Ou às vezes eu já soube de casos, por exemplo, o rapaz, ele terminou o namoro, e aí a pombagira da moça pegou ela em casa e mandou chamar ele para dar conselhos e para mandar fazer isso e aquilo. Gente, isso não existe. E se você acreditar e fizer, você vai se dar mal. Ali não tem guia. Ali ou é animismo ou até quiumba também. Que aliás nós vamos falar sobre quiumba num outro programa também. E aí você vai piorar a sua situação. É o caso também daquela pombageira que baixa no pagode, depois da pessoa já ter bebido uma série de coisa lá, já tá alta, e aí baixa a tal da pombageira lá no pagode e começa a dar consulta. E aí ela fala para você, ó, guarda aqui essa guimba de cigarro na sua carteira para ter prosperidade financeira. E aí tudo começa a cair. Por quê? Porque ali não tinha pombageira, ali no máximo tinha um quiumba, alguém mal intencionado. Então não aceite esse tipo de presente de algum guia que baixou fora do terreiro. Não aceite esse tipo de orientação do faça isso, faça aquilo, vindo de alguém que não tem responsabilidade sobre você. É preciso encontrar alguém em quem confiar e ir até o fim, sabendo que o repolho tem muitas cascas e que às vezes demora um pouquinho para chegar no miolo, mas com persistência, com competência, com confiança, a gente chega lá. Infelizmente, as coisas nem sempre são tão rápidas quanto a gente gostaria que fossem, mas a gente tem que persistir e ir até o final. Vamos para um rápido intervalo e eu já volto comentando aqui os assuntos da live e da rádio. Tata Luiz Eduardo volta já. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina, com Tata Luiz Eduardo. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Kátia Santos está falando aqui, sim, demora, e muitas pessoas não têm paciência. Pois é, Kátia, e aí a falta de paciência, a ansiedade, acaba fazendo com que as pessoas façam besteira, que desacreditem naquilo que elas estão fazendo, que às vezes está certo. Só vai demorar um pouquinho de tempo, porque não é comprar o leite na prateleira lá do supermercado, não é isso. As coisas têm que fazer efeito, e esse fazer efeito,
às vezes demoram. Sem contar aquela questão do repolho, né? Às vezes são vários problemas que se sobrepõem uns aos outros e que tem que começar de fora para dentro. A gente às vezes começa até acreditando é só aquilo, e aí depois que resolve aquilo, vê, não, fulano tem mais um problema. Às vezes isso causa na pessoa até a impressão de que aquele pai de santo não sabe o que está fazendo, porque cada hora é uma coisa. Né? Muita gente tem essa impressão. Mas não é que não saiba o que está fazendo, é porque realmente a cada hora que se resolve um problema anterior, aí pode aparecer o próximo. O ideal é que não apareça, que não tenha mais, mas pode aparecer. Não é que a pessoa não saiba o que está fazendo, não. É porque quando retira uma, aparece o seguinte, e às vezes não aparece tudo de uma vez. A mãe Alexandra Monteiro, boa noite, mãe Alexandra, ela está falando aqui, ó. Benção, Tata. Ih, eu perdi. Esse programa, peraí, deixa eu ver aqui. Ela falou, só um minutinho. Um pequeno problema. Este programa veio para trazer luz aos adeptos da nossa Umbanda. O que é bom. Eita, um problema com o mouse. O que é bom para um nem sempre é bom para o outro. Cada um é um ser individual. Isso aí. As receitas que servem para um, mãe Alexandra, nem sempre servem para o outro. Para um pode ser que dê muito certo, mas para o outro não. E quem tem que saber isso aquele que está cuidando da pessoa, é ele que conhece as energias da pessoa, é ele quem sabe os trabalhos que já foram feitos por aquela pessoa. Suelen Souza está falando aqui, boa noite, benção meu pai, benção irmão Eduardo. Já aconteceu comigo falarem isso, faz aquilo. As pessoas que estão desesperadas acabam fazendo e muitas das vezes colhem um fruto negativo e toda a vida sofre uma transformação negativa. É isso mesmo, Suelen. Você tem que definir quem é que vai te auxiliar, quem é que vai ser o orientador espiritual e a partir daí acreditar, ou seja, seguir o tratamento espiritual até o fim. Às vezes não é fácil, às vezes demora, a gente sabe disso e a gente sabe que às vezes a gente fica ansioso, mas é como tratamento médico, a gente também fica ansioso para terminar e às vezes ele demora. Flor de Lis está falando, Tata está respondendo muitas coisas que tenho dúvida. Que bom, Flor de Lis. Ana Marques, mãe Tina, benção, boa noite a todos. A questão é complexa, né? E além de tudo, a mudança, a alteração de comportamento. Se fazemos sempre as mesmas coisas, como pode-se querer resultados diferentes? Há que se refletir antes de começar a dificultar a própria caminhada e depois terceirizar a responsabilidade. Perfeito. E aí não dá certo, sai procurando um monte de coisa, não deu certo, aí vai culpar aquele que estava fazendo a coisa direitinho. Só que precisava de tempo para terminar de resolver aqueles problemas espirituais. Wesley do Estácio, boa noite, bênção. Sobre consulta, o jogo de búzios, quando o guia ou o próprio chefe, o seu cavalo tem conhecimento dos seus problemas, pode ter animismo na solução ou pedidos? Olha, se é jogo de búzios, não tem como ter animismo, né? Porque ali no jogo de búzios, são os búzios que estão falando. Agora, se for uma consulta com guia incorporado, nenhum de nós está livre de, em determinado momento, ter animismo. Chico Xavier falava isso, e se ele falava, quem somos nós para discordar? Né? Então, o importante é que a gente tenha alguém de confiança, alguém que a gente acredite, que a gente confie, e que a gente saiba que ali, com aquela pessoa, a questão do animismo fica bem controlada. Ou seja, que aquela pessoa ali realmente dá boas consultas, realmente está com o seu guia ali presente. Que aí não tem problema. Temos alguma pergunta, algum comentário da rádio? Vamos ver. João Trigueiro, do Meier, está falando, o programa está brilhante e a explanação é muito correta, muito boa, perfeito, parabéns. Obrigado, João, obrigado pela opinião. A nossa intenção é sempre essa, esclarecer, né? Porque essa questão do, eu já fiz tanta coisa, nada dá certo, tudo anda para trás, tudo piora, tem muitas causas e as pessoas não param para pensar quais seriam essas causas. Às vezes ela mesma é culpada por tanta coisa que ela fez de errado. E tem impaciência na hora de resolver. E aí sai procurando uma série de coisas, sai procurando uma série de soluções mágicas, mirabolantes, e que não vai ter. Então o negócio é definir quem será o orientador espiritual, o seu orientador espiritual, e seguir o tratamento até o fim. Depois, quando aquela pessoa, aquele orientador falar assim, olha, não tem mais o que fazer por você, já descascamos todo o repolho, não tem mais problema nenhum,
Aí você vai ver, se a coisa resolveu, se a coisa melhorou, ótimo, foi tudo perfeito. Se a coisa não resolveu, ainda pode ser que seja um problema kármico. Lembra disso que eu falei lá no começo? Ainda pode ser um problema kármico. Aquela questão de que acende uma vela para uma pessoa, resolve tudo, faz um ebó, leva na praia, faz sacudimento, nada resolve. Pode ser um problema kármico também. O importante é a gente ter a consciência e a confiança em quem cuida da gente. A Mãe Maria de Nananda Tijuca, grande abraço, Mãe Maria, um beijo, está pedindo para ressaltar a importância da caminhada no último domingo. E eu queria lembrar isso, sim, a caminhada foi ótima e é importante que todos nós estejamos unidos, mostrando para o mundo as nossas necessidades, os nossos questionamentos, sobre as questões que a gente passa, né, de intolerância, ou seja, mostrando que a gente está buscando nosso lugar ao sol. Muito bem, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Solange aqui está falando do curso de tarô, que para ela foi muito bom e que recomenda para todos. A doutora Bárbara, oi doutora Bárbara, um beijo, está falando aqui, estou dirigindo, mas ligada na live e na rádio. Cuidado aí na direção e espero que a gente tenha esclarecido aqui muita coisa. Vamos ver quem mais está aqui na linha com a gente, quem mais está na live. Quem mais está comentando aqui? Você tem alguma pergunta sobre isso? Já aconteceu com você de você achar que estava tudo andando para trás? Você já fez esse tipo de trabalhos? Já seguiu o que foi aconselhado pela internet? Enfim, você agora já sabe por que muitas coisas parecem que não dão certo, né? Às vezes é o próprio tempo que demora, né, para que a coisa faça o efeito, e às vezes existem muitas cascas dentro desse repolho, muitas folhas dentro desse repolho, e que aí um a um tem que começar a ser retirados. Bom, muito bem, eu estou encerrando agora nesse momento as inscrições para o sorteio da nossa almofada. Eu queria convidar você agora a ouvir uma mensagem que nós temos, mas preste atenção não com a mente, preste atenção com o seu coração nisso que você vai escutar agora. Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, Dofiaba! Ela vem sobre as ondas. Coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhacomk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhacomk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Gente, nós recebemos da espiritualidade a missão de iniciarmos mais um templo de Umbanda lá em Unamar, em Cabo Frio. Então nós juntamos os nossos esforços e conseguimos adquirir o nosso terreno, onde será o Templo Estrela do Mar, a casa de Mãe Iemanjá. Vai ser guiada lá pela Dona Mulambo. E nós queríamos pedir a sua colaboração para participar dessa grande obra de fé. Vamos levantar os muros, vamos levantar as paredes, vamos fazer a construção da Casa da Mãe. Eu tenho certeza que Mãe Iemanjá vai trazer um mar de bênçãos para você. E Dona Mulambo também vai ajudar em tudo aquilo que for possível, porque afinal de contas nós estaremos juntos em uma mesma missão. Templo Estrela do Mar. Quer colaborar? Entre no site vaquinha.com.br, vaquinha com K, digita lá Templo Estrela do Mar, e ali você pode contribuir com o valor que você quiser. Vamos juntos. Eu queria agora convidar você que tem algum problema espiritual e que não consegue resolver. Você que tem alguma coisa que está oculta, que você já passou por vários terreiros, por vários orientadores espirituais e não conseguiu resolver o seu problema. Eu queria convidar você a, junto comigo, elevar os seus pensamentos. Ou se você conhece alguém que passa por esse problema, vamos pedir por essa pessoa também, um familiar seu,
alguém que está passando por situações muito difíceis, já percorreu vários lugares, já tentou fazer várias coisas e as coisas continuam somente piorando. Vamos junto comigo, vamos fazer uma prece, vamos conversar com Deus, vamos conversar com os nossos orixás pedindo auxílio. De olhos fechados, pensamentos elevados. Meu Pai Oxalá, nós elevamos os nossos pensamentos a vós, pedindo-vos auxílio espiritual por todos nós, mas principalmente por aquela pessoa que está nos escutando ou que está sendo lembrada por algum de nós neste momento, que tem vários problemas, que já percorreu inúmeros terreiros, que já conversou com vários orientadores espirituais e não conseguiu ainda solucionar o seu problema espiritual. Meu Pai Oxalá, existem problemas que são ocultos, que estão dentro de uma massa enorme de diversos problemas espirituais. Permita, meu Pai, que os guias, os orixás, os exus, os pretos velhos, os caboclos desta pessoa que passa por essa dificuldade consigam vibrar sobre ela para levar até ela a intuição de onde buscar o socorro, para que os problemas superficiais comecem a ser resolvidos até chegar na causa principal de toda a insatisfação e de todos os problemas. Permita que o Exu, que a pombagira desta pessoa que precisa deste auxílio, encaminhe os seus passos para aquele terreiro, para aquele dirigente espiritual, para aquele orientador espiritual indicado para auxiliá-la, aquele mais adequado, segundo a ótica da espiritualidade, para ajudá-la a resolver o problema. Permita que ao chegar junto a este orientador espiritual, ao seu guia, ao seu preto velho, ao seu caboclo, a visão espiritual esteja clara, esteja cristalina, que sejam afastadas as brumas, as nuvens que encobrem o problema, que encobrem a solução para aquele problema. Permita que aquela pessoa procurada para auxiliar esta pessoa que tem problema, ela tenha a capacidade espiritual, a clarividência, a intuição necessária para identificar exatamente qual é o problema espiritual daquela pessoa, ou pelo menos por onde começar a resolver a série de problemas espirituais que ela tem. E que a partir daí inicie-se um tratamento que não irá terminar até que tudo esteja resolvido. Dure o tempo que durar. Dê paciência àquele que sofre do problema espiritual, do assédio espiritual, para que não desista no meio do caminho. Para que não procure outras soluções mirabolantes que não irão existir e que acabarão dificultando a solução do seu problema. Meu Pai Oxalá, em outras palavras, coloca fé no coração desta pessoa que precisa do auxílio. Permita que os Exus dela a guiem até o local onde ela possa encontrar auxílio e solução para os seus problemas. E ilumina aquele que irá auxiliá-la, para que tudo, como em um perfeito quebra-cabeça, se encaixe, se enquadre, e com as bênçãos do vosso amor, os problemas espirituais, sejam de qual tipo for, possam ser resolvidos na maior celeridade e na medida do possível. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Adonis Oliveira está falando aqui, boa noite, Tata Luiz Eduardo, sua bênção. Deixe um abraço para minha família espiritual, o Iula, de Duque de Caxias. Abraço a todos da Casa do Caboclo Birajara. Um grande beijo pro Iula, Pai José Carlos, um grande abraço para todos do Iula. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, já vamos fazer o nosso sorteio, mas eu queria fazer um convite para você. No próximo domingo, dia 22, às 9 horas da manhã, nós realizaremos na Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego, 265, em Olaria, próxima à Invernada de Olaria, próximo ao 16º Batalhão, nós faremos a corrente pelos sentimentos. O que é isso? Nós vamos conversar, vamos fazer uma palestra sobre sentimentos, o que faz a gente sofrer, o que mexe com o nosso coração, sobre vários aspectos.
E em seguida, nós vamos pedir a nossa mãe Oxum, que é a mãe dos sentimentos, a mãe do amor, que irradie sobre nós vibrações positivas de amor, de bem-querer, de bons sentimentos. Então nós vamos conversar, vamos fazer uma palestra e em seguida vamos pedir a nossa mãe Oxum o seu amparo, as suas irradiações, as suas vibrações sobre nós. Vai acontecer no próximo domingo, dia 22, às 9 horas da manhã, na Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego, 265 em Olaria. Se você não puder estar presente, acompanhe pela live também, na página da Casa do Caboclo Birajara. Bom, já temos o sorteado, Eduardo? Ah, sim, já mandou por aqui. Sorteado. Gente, quem ganhou a almofada com os orixás? Será que foi você? Quem ganhou foi Marlene de Oliveira! Parabéns, Marlene! A almofada é sua, viu, Marlene? Você tem 15 dias para buscar aqui na Rádio Metropolitana, na estrada Ademar Bebiano, que é a antiga Estrada Velha da Pavuna, 3517, de segunda a sexta-feira em horário comercial, 15 dias para buscar Marlene de Oliveira. Minha gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Eu queria convidar você já para o nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro vai ser um encontro assim especial. Sabe por quê? Nós vamos começar a tratar de um assunto aqui muito delicado e que eu vou pedir a máxima atenção de vocês, porque nós vamos começar a falar sobre assédio espiritual, quiumba, egum, obsessor. Vamos falar de coisa pesada, hein? A partir da próxima quinta-feira. Então esteja presente, pode ser que você esteja sofrendo um assédio deste tipo. Compartilha, informe aos seus amigos, seus vizinhos, que o tema será esse. Vamos começar uma série de programas e que vamos falar, sabe o quê? Do submundo astral. Coisas que interferem, muitas vezes, negativamente na nossa vida também. Então, minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Nos encontramos na próxima quinta-feira, se Deus permitir, se os nossos orixás assim quiserem. E eu aguardo todos vocês com o máximo de carinho, com o máximo de gratidão. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima quinta-feira, o nosso próximo encontro. Você ouviu Umbanda, a Centelha Divina. Apresentação, Tata Luiz Eduardo.